Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões da banca Avança São Paulo para o concurso da Prefeitura de Caieiras para os cargos de diretor e coordenador pedagógico. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. São 10 questões recentes da banca Avança São Paulo de legislação e conhecimentos específicos que vão servir tanto para o cargo de diretor quanto coordenador. E vai ficar aqui na descrição do vídeo o material que será apresentado desse simulado. Vamos lá resolver as questões? Questão de número 1. Considerando a estrutura da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, julgue as frases abaixo. Então, vamos julgar a primeira frase. 1. Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. 2. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, os conteúdos estruturantes são subsidiários das competências e definem os arranjos de habilidades adequando-se às especificidades de cada unidade de ensino. Ou seria a terceira frase, a correta, ou as corretas, né? As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Está ou estão corretas as seguintes proposição ou proposições, seria a alternativa a frase 2 e 3 apenas, B, apenas a frase 2, C, apenas a frase 1 e 3, D, apenas a frase 3, ou a E, apenas 1 e 2. A resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa, apenas a frase 1 e 3. Então, vamos julgar cada uma. Por que que a 1 está correta? Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. A BNCC organiza o currículo escolar por competências e habilidades. Inclusive, essa questão está lá no começo, na parte introdutória da BNCC. Então, lembre-se, a estrutura que se organiza o currículo, que é a base comum que precisa acontecer de norte a sul do Brasil, são as competências e habilidades. Então, em todas as regiões do Brasil, precisa ter competências e habilidades comuns desses estudantes. Cada componente curricular tem suas competências e habilidades que possibilitam seu desenvolvimento, de modo que as habilidades ajudam a alcançar as competências específicas de cada área do conhecimento. Agora, por que a 2 está errada? Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, os conteúdos estruturantes são subsidiários das competências e definem os arranjos de habilidades adequando-se às especificidades de cada unidade de ensino. Por que está errado? A BNCC define que os conteúdos devem ser organizados de forma a contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades, que são as duas estruturas essenciais de um currículo, mas não afirma que os conteúdos estruturantes são subsidiários das competências. Os conteúdos têm um papel fundamental e são organizados dentro das competências e habilidades, não como algo subsidiário, abaixo, e sim em conjunto com as competências e habilidades, e não um degrau abaixo, entenderam? Por isso essa palavra aqui, subsidiário, abaixo. Por isso que a 2 está errada. E a 3 está correta, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Correto. As habilidades são as aprendizagens que se espera que os alunos desenvolvam ao longo do processo educacional.
tanto a parte comum e depois entra também a parte diversificada, sendo essas essenciais para garantir o alcance das competências e diversos contextos. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a alternativa C, apenas 1 e 3. Questão de número 2. Conflito é toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar algum acontecimento. Nesse sentido, mapeando alguns teóricos sobre o assunto, Crispino, 2007, aponta que, segundo Piaget, o conflito nas decisões e experiências tem como processo resultante a. Lembrando que o autor, o Crispino, ele está sendo cobrado tanto para o cargo de diretor quanto coordenador. E vai falar muito da questão ali da mediação de conflitos na escola. Portanto, o conflito nas decisões e experiências tem como processo resultante a. Seria a alternativa A, repressão e defesa, B, diferenciação social, C, adaptação cultural, D, estratificação e hierarquização social, ou seria a alternativa E, aprendizagem e resolução de problemas. A resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola, aprendizagens e resolução de problemas. Piaget, teórico do desenvolvimento cognitivo, vê o conflito como algo essencial no processo de aprendizagem, pois, segundo Piaget, a criança, o estudante, ele precisa entrar em conflito entre aquilo que ele já sabe com aquilo que ele ainda não sabe, e juntando os dois processos, ele vai aprender algo novo. Para ele, o conflito cognitivo ocorre quando uma pessoa se depara com informações ou experiências que não se encaixam em seu esquema de conhecimento pré-existente. Por isso que muitas vezes o novo gera medo, porque a gente tem aquela segurança daquilo que é pré-existente, gerando um desequilíbrio ou dissonância cognitiva. Esse conflito é resolvido por meio da adaptação, um processo que envolve a aprendizagem, a modificação dos esquemas existentes e a resolução de problemas, busca de soluções que estabeleçam um equilíbrio cognitivo. Portanto, o conflito resulta em aprendizagem e na resolução de problemas. Portanto, as outras alternativas não estão diretamente relacionadas com a teoria de Piaget sobre o conflito. Então, pensando nesse conceito de Piaget sobre a questão do conflito, ali do desenvolvimento cognitivo, sempre associa a questão, as palavras, aliás, aprendizagem e resolução de problemas. Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola. Questão de número 3. Cada escola tem uma situação concreta que interfere em um processo de gestão com tecnologias. Nesse sentido, há vários passos que devem ser tomados na implementação de tecnologias, exceto, portanto, nas provas da Banca Avança São Paulo, a questão pode pedir tanto a questão alternativa, aliás, correta, quanto a alternativa incorreta, o exceto, que não está de acordo com aquele conceito da questão. Então, vamos verificar qual alternativa é o exceto. Seria a alternativa A, garantir o acesso à tecnologia? Seria a alternativa B, adquirir o domínio técnico? Seria a alternativa C, obter o domínio pedagógico e gerencial do uso das tecnologias? Seria a alternativa D, buscar soluções inovadoras? Ou seria a alternativa E, primar pelo desenvolvimento afetivo? Percebam, 4 alternativas estão ligadas à questão da tecnologia, o que pede aqui na questão. A única que não tem nada a ver com a tecnologia é a alternativa E, que é a exceto, primar pelo desenvolvimento afetivo. Na implementação de tecnologias na gestão escolar, é fundamental garantir que as tecnologias sejam acessíveis,
que o domínio técnico seja adquirido pelos profissionais e que as estratégias pedagógicas e gerenciais estejam alinhadas com o uso das tecnologias e que soluções inovadoras sejam buscadas para otimizar o processo educacional. Porém, primar pelo desenvolvimento afetivo não é um passo diretamente relacionado à implementação de tecnologias em uma gestão escolar. O desenvolvimento afetivo é importante no contexto educativo como um todo, mas não é um dos passos fundamentais na implementação de tecnologias, que envolvem aspectos mais técnicos e pedagógicos para garantir a eficácia do uso das ferramentas. Portanto, a resposta correta da questão de número 3 é a letra E de escola. Questão de número 4. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir exceto. Portanto, está pedindo alternativa que não tem nada a ver com a Política Nacional de Educação Especial. Então, vamos lá. O exceto seria a alternativa A, acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino. Seria a alternativa B, transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Seria a alternativa C, articulação unilateral na implementação das políticas públicas. Unilateral, então apenas uma política pública será implementada? Seria a alternativa D, oferta do atendimento educacional especializado? Ou seria a alternativa E, formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para inclusão? A alternativa correta, que é o exceto, né, em relação à Política Nacional de Educação Especial, é a letra C de casa, articulação unilateral na implementação das políticas públicas. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, busca garantir que os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades para a superdotação sejam plenamente incluídos no sistema educacional, com acesso, participação e aprendizagem efetiva. Para isso, os objetivos da política incluem. Daí, vamos verificar cada alternativa que está correta, né? Até mesmo se cair outra questão baseada nessa política de educação especial, pode ser cobrada, mas com base nas outras alternativas. Então vamos lá, por que a A está correta? Acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem, continuidade nos níveis mais elevados do ensino. A inclusão escolar deve garantir que todos os alunos, independentemente das suas necessidades, tenham acesso ao ensino regular e possam continuar seus estudos em níveis mais elevados, não necessariamente o ensino superior, mas também o ensino superior, tá? Aí entra também a questão da alternativa B, a transversalidade da educação especial. Então, a modalidade da educação especial é a única que perpassa todas as etapas da educação básica e também o ensino superior. E também perpassa nas outras modalidades. Portanto, a gente tem educação especial, por exemplo, na educação de jovens e adultos, educação especial quilombola, educação especial indígena, educação especial desde a educação infantil. A D, oferta do atendimento educacional especializado. Está correto, porque a política prevê a oferta de serviços especializados para apoiar os alunos com deficiência e necessidades específicas, assegurando que recebam um suporte adequado. Portanto, é um conjunto, né? Vão trabalhar juntos, tanto o ensino regular quanto o atendimento educacional especializado, certo? E aí está correta, porque a formação de professores para o atendimento educacional especializado precisa ter essa formação, essa garantia, tanto da formação inicial quanto da formação continuada
para um melhor atendimento e também para a inclusão desses estudantes. Portanto, a alternativa que é correta aqui da questão de número 4 é a letra C de casa, pois não pode ser unilateral, precisa ter várias ferramentas públicas para a garantia da inclusão. Questão de número 5. De acordo com José Carlos Libânio, 2004, páginas 44 e 45, estão em curso mudanças na economia, expressas em novas formas de produção, baseadas nas novas tecnologias e no capitalismo financeiro. Trata-se de novas formas de funcionamento e reestruturação do capitalismo no quadro de um conjunto de transformações que vem sendo chamado de lacuna. Segundo Faleiros, 1999, na ótica neoliberal, as garantias sociais e os direitos devem ser desmantelados para que o indivíduo sobreviva com seus recursos. Essas mudanças atingem o sistema educacional, exigindo-se dele adequação aos interesses do mercado e investimento na formação de profissionais mais preparados para as modificações do processo de produção. Complete a lacuna acima e assinar a alternativa correta. Portanto, está pedindo a alternativa correta na questão de número 5. Então, o que preenche a lacuna? Vamos voltar à frase. Trata-se de novas formas de funcionamento e reestruturação do capitalismo, no quadro de um conjunto de transformações que vem sendo chamado de democratização, de globalização, de economia solidária, de mundialização, de social-democracia? A resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola, globalização. O trecho de Libânio descreve mudanças econômicas expressas em novas formas de produção e reestruturação do capitalismo, que chamamos de globalização. O que é a globalização? É que o mundo está ligado tanto pelos transportes, portanto, a gente consegue se transportar tanto por mar quanto aéreo, e também pela comunicação, seja por telefone e hoje em dia tudo pela internet. Então, a globalização está ligado à questão do transporte e comunicação que liga o mundo, né? Então, eu posso ter ligação aqui no Brasil, no Japão, vice-versa, enfim, qualquer canto do planeta. E ter essa relação tanto cultural quanto econômica, capital, daí por isso capitalismo. A globalização envolve a integração econômica, cultural e tecnológica entre os países, levando a transformações no processo produtivo e exigindo que os sistemas educacionais se adaptem a essas novas demandas do mercado globalizado. As outras alternativas não se encaixam no contexto da descrição fornecida por quê? A democratização. Embora a democratização seja um tema importante em contextos educacionais e sociais, ela não é palavra-chave associada às transformações econômicas e do mercado descritas no trecho. C. Economia solidária refere-se a práticas econômicas alternativas e corporativas, não relacionadas diretamente à reestruturação capitalista mencionada. D. Mundialização. Embora a mundialização tenha algumas semelhanças com a globalização, é um termo menos comum e utilizado em contextos distintos, muitas vezes referindo-se a um fenômeno mais sociocultural do que econômico, de mercado, né? O financeiro. E aí está errada a social-democracia. Trata-se de um conceito político que defende o equilíbrio entre liberdade, economia e políticas sociais, não diretamente ligado à transformação do capitalismo financeiro e das novas formas de produção mencionadas no trecho. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola. Questão de número 6. No que se refere ao direito à educação, conforme previsto na Lei 8.069/1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, não, tá bem grande aqui o não.
Não se pode dizer que deve ser assegurado à criança e ao adolescente. Portanto, está pedindo a alternativa exceto a que não está de acordo com os direitos aqui da criança e do adolescente. Seria a alternativa A, o direito de contestar critérios avaliativos, inclusive a possibilidade de recurso a instâncias escolares superiores. B, o direito de ter ciência do processo pedagógico e de participar da definição das propostas educacionais. C, o direito de organização e participação em entidades estudantis. D, o direito de ser respeitado por seus educadores. Ou E, o direito a matricular-se em uma escola pública e gratuita próxima de sua residência. A resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola, o direito de ter ciência do processo pedagógico e de participar da definição das propostas educacionais, que é a incorreta. Portanto, a questão, na verdade, está falando do artigo 53 do ECA, que vai falar do direito da criança e do adolescente em relação à educação, tá? Então, algumas questões da Banca Avança São Paulo de legislação não especifica o artigo, então precisa ficar esperto nesse sentido. Então, aqui no ECA, no artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à igualdade de condição para o acesso e permanência, direito de ser respaldado e respeitado, né, pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, então não concordar com a nota ou com a promoção ou reprovação, e pode recorrer a instâncias superiores, como por exemplo, como a coordenação, a direção e até mesmo a supervisão escolar, tá? Também tem direito de organização e participação em entidades estudantis, como o Grêmio, por exemplo. Acesso à escola pública e gratuita próxima da residência também é um direito, tá? E também tem um adendo, né, de preferência garantindo, né, principalmente a vaga perto onde irmãos estudam, na mesma etapa ou ciclo da educação. E por que a alternativa B está errada? Voltando lá, que é o direito de ter ciência do processo pedagógico e de participar da definição das propostas educacionais. Na verdade, esse direito está garantido para os pais ou responsáveis, aqui parágrafo único do inciso 5 do artigo 53. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Portanto, esse direito está assegurado aos responsáveis e não diretamente à criança e ao adolescente. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. Assinar a alternativa que traz somente princípios do ensino brasileiro, nos termos da Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Seria a alternativa A, igualdade de condições para o acesso na escola, autorização de cobrança do ensino público em estabelecimentos oficiais, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, cobrança no ensino público? Claro que não. A você já pode descartar. B, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, valorização do profissional da educação escolar, consideração com a diversidade étnico-racial, desde que não prejudique a individualidade do aluno. Seria a alternativa C, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público e do ensino privado, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Seria a alternativa D, respeito à liberdade e apreço à tolerância, garantia de padrão de qualidade, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das minorias religiosas, adaptando-se ao ensino público e às suas regras específicas. Ou seria a alternativa E, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência escolar, igualdade de condições para permanência na escola.
A resposta correta da questão de número 7 é a letra E de escola. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização da experiência extraescolar, igualdade de condições para permanência na escola. Portanto, pela legislação, na LDB, no caso, pode existir sim tanto instituições públicas e privadas. A pública não se pode cobrar nada, a privada, é claro, vai ocorrer a cobrança. Também está garantido a valorização da experiência extraescolar, principalmente as experiências do estudante, né? E a igualdade de condições para a permanência na escola. Portanto, não só garantir a matrícula, mas garantir que não ocorra a evasão escolar. Essas diretrizes garantem o acesso e inclusão a todos os alunos no sistema educacional, alinhadas aos direitos fundamentais previstos pela LDB. As demais alternativas contêm elementos que não são totalmente compatíveis com princípios da LDB, como a cobrança do ensino público, que eu comentei lá na alternativa A, restrições às diversidades étnico-raciais na alternativa B, e adaptação do ensino às regras de minorias religiosas. Inclusive, a educação é laica, portanto, não pode ter influência religiosa, mas precisa respeitar todas as religiões, tanto a maioria ou as minorias, certo? Portanto, na hora da sua prova, você precisa fazer marcações nas alternativas com palavras absurdas, limitantes, por exemplo, minoria, restrição, unilateral. Portanto, são palavrinhas que você já bate o olho e você percebe, opa, essa alternativa está incorreta. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra E de escola. Questão de número 8, assinar a alternativa incorreta, portanto, está pedindo a alternativa incorreta, no que se refere às regras previstas na Constituição da República Federativa do Brasil quanto à administração pública. Seria a alternativa A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Município Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de igualdade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Seria a alternativa B. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto para as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Seria a alternativa C. O prazo de validade do concurso público será até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Seria a alternativa D. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Ou seria a alternativa E. O servidor público civil tem o direito a livre associação sindical. A resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal de 88, a regra é que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros quanto também aos estrangeiros, que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Por que a alternativa está incorreta? Porque fala apenas dos brasileiros e não fala dos estrangeiros. Os estrangeiros também têm direitos a cargos, empregos e funções públicas, desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei. E porque as outras alternativas, na verdade, estão de acordo lá com o artigo 37 da Constituição e, portanto, não é exceto, né? A alternativa A está correta porque atende ao princípio do LIMP. O que é o LIMP? É a legalidade, portanto, tudo na administração pública precisa seguir a legislação, você não pode fazer nada
na gestão educacional que não atenda à legislação, tá? Impessoalidade, portanto, você não pode ter preferência pessoal por ninguém. Moralidade, ter moral, ter a ética dentro da repartição pública. Publicidade, tudo que você for fazer na escola, em sua gestão, você precisa deixar público para todos. E eficiência, o que é eficiência? A garantia de um serviço de qualidade, respeitando o orçamento público e também o tempo, a qualidade, o uso dos materiais, né? Ter responsabilidade fiscal, ok? A B está correta, porque a investidura em cargo público depende de concurso público, com exceção de cargos comissionados de acordo com a lei. A C, um concurso público, ele pode ter sua validade de chamamento, de convocação, por até 2 anos. É claro, pode ser menos, mas até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E a E está correta, porque o servidor público tem direito à livre associação sindical, inclusive de participação em greve. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. Questão de número 9. O ambiente escolar pode contribuir para uma vivência prazerosa das práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem. Para tal, Arantes 2003 afirma que é importante trabalhar uma determinada dimensão em sala de aula que é reconhecida como parte essencial ao processo de aquisição do conhecimento. Qual é essa dimensão, segundo Arantes? Seria a alternativa A, dimensão cognitiva, B, dimensão motora, C, dimensão social, D, dimensão afetiva ou E, dimensão comportamental? A resposta correta da questão de número 9 é a letra D de dado, dimensão afetiva. De acordo com Arantes, a dimensão afetiva é essencial no processo de ensino e aprendizagem, pois as emoções e os sentimentos desempenham um papel crucial na motivação e no engajamento dos alunos. Quando o ambiente escolar trabalha de maneira cuidadosa essa dimensão afetiva, cria-se um espaço mais positivo e acolhedor, o que facilita a aquisição do conhecimento. As outras dimensões também são importantes no processo educativo, mas a dimensão afetiva é destacada como uma das mais essenciais para uma vivência prazerosa e motivadora dentro das salas de aula, pois esta relacionada ao vínculo emocional entre os alunos e o processo de aprendizagem. Porque as outras alternativas estão incorretas. Dimensão cognitiva refere-se ao processos mentais de aquisição de conhecimento, com memória, raciocínios e resolução de problemas. B. Dimensão motora está relacionada à coordenação física e habilidades motoras. C. Dimensão social está ligada às interações e relações com os outros, mas não é o foco específico da afirmação de Arantes. E a E, dimensão comportamental, relacionada ao controle e à organização dos comportamentos. Mas, novamente, a ênfase de Arantes está no aspecto afetivo. Então, ligue esse autor à questão do aspecto afetivo. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra D de dado. Antes de respondermos a última questão do nosso simulado aqui para o concurso de Caieiras, só relembrando que eu tenho apostilas para os cargos na gestão escolar, diretor de escola, coordenador pedagógico, apostila em PDF, cada uma custa R$ 30, e também eu tenho agora a apostila para o supervisor pedagógico, valor R$ 40, também em PDF, com resumo de todos os autores, de todas as legislações, questões, provas anteriores da Banca Avança São Paulo, vídeos de apoio. Vão ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Vamos lá para a questão de número 10. Qual é o documento ou instrumento normativo que é considerado ponto de referência da unidade escolar, bem como a fonte de sua autonomia administrativa, política e financeira?
Seria a alternativa A, diretrizes curriculares nacionais? Se eu estou falando da unidade escolar, então é algo específico da escola. Então a A não é. Seria a alternativa B, projeto político pedagógico? C, lei de diretrizes e bases da educação nacional? Novamente, falando no nacional, a C não é. Assim também como a D, a base nacional comum curricular. Ou seria a alternativa E, projeto de gestão educacional participativa? A resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola, projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico, PPP, é considerado ponto de referência da unidade escolar e é a fonte de sua autonomia administrativa, pedagógica e financeira, conforme a legislação educacional brasileira. Ele é um documento que expressa as dimensões coletivas da comunidade escolar sobre o projeto educativo da instituição, incluindo as diretrizes pedagógicas, os objetivos e as formas de gestão. Portanto, o PPP elaborado pela escola envolve a participação de toda a comunidade, professores, gestores, alunos, responsáveis dos alunos, enfim, todos os membros da comunidade, com o objetivo de orientar e nortear as práticas educacionais administrativas, garantindo a identidade e a autonomia da escola, portanto, o perfil e também os objetivos daquela unidade. As demais alternativas, elas estão mais ligadas à educação no Brasil e não a algo específico da unidade escolar, como eu havia comentado da questão das diretrizes curriculares, a LDB e a BNCC. E por que a alternativa E, que é o projeto de gestão educacional participativa, está errada? Embora também envolva a participação da comunidade escolar, o PPP é o documento normativo principal relacionado à autonomia pedagógica e administrativa. Portanto, tudo que envolve a escola estará lá no PPP. Inclusive, o PPP é algo que tem que ser público para a comunidade, não é algo que tem que ser fechado apenas para a gestão e aos professores, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se você achou as questões fáceis ou difíceis e se você está estudando e para qual cargo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!